Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de tatuagem iniciante expert gratuito. Bom, essa é a segunda parte da tatuagem Katrina, né? Como você já deve ter assistido o primeiro vídeo, já deve ter aprendido algumas coisas bacanas lá, bem relevantes. Eu vou continuar dando algumas explicações aqui para você de como eu fiz o procedimento dessa tatuagem, como foi a maneira de fazer, tá? Passo a passo, bem tranquilo. E aí você pode reparar que é a continuidade daquele outro vídeo. Essa tatuagem demorou 2 horas e pouquinho para ser feita, né? Tem alguns cortes de partes que não eram necessárias de deixar no vídeo, então eu retirei para não ficar tão longo também. Eu não gosto de fazer o vídeo acelerado, tá? Para que você possa acompanhar em tempo real todo o procedimento e a dificuldade ou a facilidade de fazer cada parte da tatuagem. Bacana? Então, olha só, você pode ver que eu estou aqui com a agulha de traçado de 5 pontas, né? Fazendo o preenchimento, fazendo fio a fio do cabelo também, fazendo alguns detalhes, então, fazendo umas marcações, né, dessa parte do olho também. E isso é muito importante que você entenda que essas partes não são muito fortes, então eu estou fazendo com a tinta diluída, ok? Bem fininha, bem clarinha, só para marcar realmente o desenho. E depois, conforme eu vou fazendo sombreado, fazendo os outros detalhes, eu vou dando uma escurecida nessas partes, vou dando uma retocadinha onde for necessário. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que você, na hora de fazer a limpeza aí, né, passar o paninho toalha, não esfregar muito em cima do decalque para não tirar o desenho, tá? Procura limpar só onde você está tatuando, para você poder manter a imagem da tatuagem, o carimbo ali, né, por mais tempo, para você não ter problema de ter dificuldade depois, né? Porque se apagar algum traço desse aí, você tem que ser bom no desenho para você refazer sem se preocupar com o contorno aí, legal? Olha só também, então, na realidade, fazendo aqui o procedimento, né, em forma de bolinhas, né, para fazer o preenchimento sólido, só que não tão sólido assim. Como é um desenho que depois eu vou ter que voltar nessas partes para fazer um sombreado ou colocar um pouco mais de tinta usando a Magnum, né, eu não estou fechando tanto, mas eu já estou dando uma escurecida para eu poder ir tendo uma ideia de como é que vai ser essa parte aí, depois de pronto. Então, eu já vou deixando mais ou menos escurecido do jeito que eu preciso, né? E vou fazendo os fios. Na realidade, quando tem cabelo, a gente tem que fazer fio a fio mesmo, não tem jeito, né? E você vai levando de um lado para o outro, olha só, você vai fazendo algumas partes mais escuras, já vai levando pronto o desenho para ficar mais fácil para você. Então, é isso aí, olha só. Vai fazendo, tirando a parte preta da beira do contorno e levando para frente, tá? É uma maneira de pêndulo, né? Você acarca para ficar mais escuro e a hora que vai terminar o contorno você faz mais leve um pouco. Olha só, entendeu? Você vai fazendo a movimentação para preencher, para ficar bem bacana. E isso aí é importante que você entenda que a máquina não pode estar muito rápida para não machucar a pele, porque vai ser passado várias vezes no mesmo local para poder fazer esse preenchimento, para poder dar os detalhes, né? Então procurar deixar a máquina mais suave para que ela possa ter o rendimento, mas não tão agressiva para não machucar o local que você está tatuando. Isso é muito importante você ter essa noção em relação à velocidade da máquina que você está usando. E também em relação ao tipo de pele que você está tatuando, né? Aqui no caso eu estou tatuando a coxa, é uma pele bem forte, bem resistente, ela é grossa, então ela vai suportar melhor a perfuração da máquina sem ter problema de estourar traço ou sem ter problema de machucar muito, né? Mas mesmo assim a gente tem que ficar sempre ligado em relação a isso, para que a tatuagem possa ter uma cicatrização perfeita depois e segurar todo o pigmento que a gente colocou na pele para não precisar ficar dando muito retoque nela, entende? Isso é bem importante, a gente sempre está ligado nesse ponto. Então vamos aí fazendo o nariz agora, olha só, eu vou fazer o traçado bem suave para fazer a marcação dele, né? Faço já alguns sombreadinhos ali para já ir, para não perder o decalque, né? E depois para ter uma referência, né? Para depois eu já ir escurecendo quando for necessário, para eu já chegar na fase de pegar a máquina com as agulhas Magnum para fazer o sombreado. Então por enquanto eu estou traçando, escurecendo algumas partes, mas tudo isso fazendo com a agulha de 5 pontas, que é de contorno, RL. A profundidade que eu uso aqui é em torno de 1,5 mm, né, de agulha para fora da biqueira, mas a gente sabe que na realidade não entra tudo isso na pele, tá? Não é bom fazer muito profundo,
se não for uma pintura chapada, né, para não dar problema de demorar muito para cicatrizar. Quando a gente vai fazer um preenchimento sólido, uma cor chapada, a gente pode até aplicar um pouco mais profundo na pele, só que com a máquina bem inclinada em 45 graus, para que ela entre a ponta da agulha comprida, só que não na vertical, e sim na diagonal, porque aí ela vai entrar bastante tinta, só que um pouco mais superficial do que se você colocar ela de uma maneira vertical, que ela vai entrar muito profundo, ok? Então isso aí vai danificar menos a pele, vai fazer a pele cicatrizar melhor e segurar o pigmento que a gente coloca ali, todo o pigmento, para ficar uma cor mais forte, mais bonita. Então, olha só, quando a gente vai fazer os traçadinhos ali, vai apagando, então a gente tem que procurar já ir levando pronto, né, essas partes para não se perder. Então, vai fazer uma marcação, mesmo que seja uma marcação de leve, sem muita tinta. Na hora de limpar, só encosta o paninho e toalha ali. Você pode umedecer ele bem pouquinho, para ele já poder tirar a tinta, né, para não borrar muito. E não esfregar, isso é importante, porque se você esfregar, você vai estar tirando a tinta do decalque. Isso aí vai prejudicar depois, posteriormente. Você pode perder o desenho da tatuagem, e alguns desenhos são mais complexos para se fazer, né, sem ter o decalque. Então é preferível que você cuide para não ter esse problema posterior. Você pode reparar aqui o movimento de sombreado que eu faço, tá? De vai e vem, bem aos poucos. Eu não estou colocando uma tinta muito forte, estou usando a vaselina sempre para poder ficar mais lubrificada a pele, para ficar mais fácil de trabalhar. E ela espalha melhor a tinta ali na hora de eu fazer a limpeza, entende? Ela não gruda tanto na pele. Por isso que é bom você estar sempre usando a vaselina para ajudar nesse recurso aí de não deixar grudar muito a tinta na pele. A limpeza vai ficar mais fácil depois, dessa maneira. E aí, olha só, tem partes que eu faço em forma de bolinha, tem partes que eu faço em forma de vai e vem com a máquina. Isso depende muito da parte da tatuagem que eu estou fazendo. Então, cada desenho é um desenho específico, isso daí você tem que escolher a técnica, se for vai e vem ou de bolinha, dependendo com o espaço que você tem para preencher ali na tatuagem que você estiver fazendo, em relação à imagem que você está tatuando, né? Porque nem todo desenho dá para eu falar para você, faça em forma de bolinha ou então faça em forma de zigue-zague, entendeu? Então isso aí vai depender muito da sua necessidade em relação ao desenho que você estiver fazendo na hora. Mas é importante você saber que toda técnica é válida para qualquer tipo de trabalho que você for fazer. Se você quiser usar o zigue-zague vai ficar bacana, se você quiser usar em forma de bolinha também vai ficar bacana. Então você vai aos poucos desenvolvendo o seu estilo para você poder saber o que fica melhor na hora de fazer cada desenho ou cada tatuagem que você for fazer. Legal? Isso aí é uma coisa que com o tempo você vai desenvolvendo essa técnica sua, tá? Particularmente sua. Todo tatuador tem o seu estilo, não tem tatuador que seja um igual ao outro. Isso aí é muito importante você ficar sabendo. Agora eu estou já marcando, né, as pétalas da rosa. Como esse desenho é um desenho sketch, né, ele não é um realismo, ele tem bastante detalhe de contorno, os contornos são meio, como é que eu vou te explicar, não são muito certinhos, né, como ele é um sketch, sketch quer dizer esboço, né, em inglês, então ele às vezes tem alguns traços que estão mais para fora, outros mais para dentro, então não tem aquela adequação 100% como se fosse um desenho bem feitinho. Então essa é o diferencial desse tipo de tatuagem, que é bacana, que é como se fosse um esboço, né? Então você tem aquela liberdade de puxar um traço para cá, outro para lá, e mesmo que o traço sair fora da linha ali, do alinhamento, não tem problema, porque já é um estilo de desenho assim, entendeu? Então, quando eu estou fazendo a tatuagem, eu começo pelo lado, né, geralmente, e eu vou limpando para aquele lado que eu estou fazendo, que né, eu comecei do lado direito, então eu faço e já vou limpando para o lado direito, entende? Para não ter problema de sumir o decalque. E aí eu vou, na sequência, fazendo os detalhes do jeito que é necessário, olha só. Já o importante é saber que se você pode já ir levando essa parte pronta, melhor, né? Já ir riscando e já dando uma sombreadinha para você ter uma ideia de como vai ficar lá na frente, né? Sempre procurar dar uma limpadinha, depois que fez a limpeza passa uma vaselina, né, para a pele não ficar tão ressecada, e também para ajudar a manter um pouco mais o decalque, né, como você pode perceber aí,
o olho já está quase sumindo. Então, o olho é uma parte difícil da tatuagem, da gente desenhar direto com a máquina, né, sem ter o decalque. Então, é preferível que a gente dê uma atenção especial para essa parte também, para que não deixe apagar, principalmente os olhos. Porque se o olho apagar, já é problema. Então, por isso que eu já vou nele agora, para não ter aquele desprazer de ter que encarar um olho aí direto no freehand com a máquina. Apesar que eu consigo fazer tranquilamente, mas eu prefiro não deixar acontecer esse tipo de problema porque causa um certo transtorno. Então eu já vou marcar ele para não perder, né, esse restinho de decalque enquanto está visível. E isso aí aconteceu porque na realidade eu devo ter esfregado muito o paninho ali em cima. Todos os profissionais, na hora que estão desenhando, eles ficam tão concentrados na tatuagem que acaba esquecendo de alguns detalhes importantes, né, que são esses de procurar não esfregar muito em cima do decalque, né, porque a gente já está tão tranquilo em relação a fazer a tatuagem que a gente não se preocupa muito se apagar, entende? Então, para quem está começando, pode ser um pesadelo, né, se apagar o decalque. Para um tatuador profissional com bastante tempo já de prática, já treinou muito no papel, já fez muitas tatuagens na vida, então não se torna um segredo muito difícil se precisar fazer um freehand direto com a máquina na pele, sem ter que redesenhar com caneta ou fazer algum retoquezinho para deixar o desenho mais vivo um pouco para poder enxergar. Então a gente consegue fazer isso aí tranquilamente direto com a máquina. E com certeza você também vai com o tempo conseguir fazer isso aí. Basta ter bastante foco, dedicação e treino. Isso é muito importante. O treino é muito importante. Bom, agora nessa parte aqui que tem esses traços mais compridos, né? Eu gosto de esticar bem a pele e puxar de cima para baixo o traço porque me dá mais firmeza, entendeu? Então eu fixo ali os três dedos ali na pele, entendeu? A mão que está segurando a máquina para poder dar mais firmeza e vou fazer os detalhes de traço ali puxando de cima para baixo. Isso aí é muito interessante porque tem tatuador que consegue fazer muito bem de baixo para cima. Então, digamos assim, que essa pessoa já desenvolveu esse estilo de trabalhar de baixo para cima, não é? Com traços longos. Eu acho mais válido a pessoa fazer de cima para baixo, porque aí você vai estar puxando o seu ângulo de visualização do desenho fica melhor e a sua capacidade de levar o traço até o final também fica melhor, porque na realidade você pode, na hora que chegar no fim do traço, que a sua mão já não estiver dando mais o comprimento para você puxar, você não vai fazer a curva com a mão, você vai puxar o braço, entende? Então você vai estar deslizando a sua mão inteira em cima da tatuagem e isso você vai conseguir fazer um traço mais comprido, mais tranquilo e mais firme até, né? Você fazendo esse tipo de procedimento de cima para baixo. Mas não é errado fazer de baixo para cima. Então, isso eu sempre digo para os meus alunos que cada um desenvolve o seu sistema, né? E o mais importante é que seja bem feito o trabalho, que seja feito com amor e capricho. Isso é importante. Então, olha só, fazendo de baixo para cima, certo? Para poder fazer a emenda ali. Então, isso não é um segredo para ninguém. Vai depender muito de como você quer trabalhar. Isso você vai aos poucos adquirindo, né? Então, olha só, preenchimento da sobrancelha, né? É tipo um monte de risquinhos um do lado do outro para poder ficar uma coisa assim mais natural, né? Não é aquele chapado preto, então você faz vários fiozinhos para ficar dando a impressão que são pelos mesmo, né? Onde tiver que ser mais escuro, dá mais uma passadinha para fazer o retoque, isso é importante também. Não deixar para depois, porque senão esses retoquezinhos pequenos acabam passando desapercebido. Depois que você terminou a tatuagem, você vai perceber que ficou algum detalhezinho que deveria ter sido corrigido ali. Aí você vai ter que voltar para trás e começar tudo de novo. Aqui nessa parte, né, a maquininha ficou um pouco na frente, né, da filmagem, porque eu estou usando ela mais em 90 graus, né, para fazer esse traçadinho do olho, fazer os cílios, né.
Então ficou um pouquinho atrapalhando a visualização ali, mas você já sabe que é o mesmo procedimento da outra parte, né? Fazendo só a marcação e depois aos poucos, conforme eu vou fazendo o andamento da tatuagem, eu vou escurecendo onde eu preciso, tá? Vou dando a tonalização onde eu preciso. Então estou só marcando para fugir daquele fantasma de perder o decalque, né? Olha só. Depois que fez a marcação, fica tudo beleza. Aí pode limpar sem problema. E você pode perceber que o resto do decalque está intacto, né? Olha só, eu deixo a vaselina ali no ladinho para ficar melhor para eu poder trabalhar. E aí aos poucos eu vou espalhando ela pela base da tatuagem inteira onde eu estou fazendo. Tá? Eu não gosto de colocar a vaselina em cima da luva, igual alguns tatuadores colocam, né? Que já é de costume, porque a gente acaba se lambuzando com aquilo ali ou acaba enrugando a luva e acaba ficando ruim de trabalhar, né? Então eu coloco na própria tatuagem mesmo e eu vou espalhando aos poucos. Agora vamos dar sequência nas pétalas, né, da rosa, para poder fazer essa marcação, para não perder essas partes do decalque também, que é muito importante, né? Fazendo a marcação, aí tem a marcação de algumas partes que tem o sombreado também, que eu vou aos poucos fazendo, e o sombreado dessa rosa, ela não é um sombreado chapado com magnum, né? Ela é toda tracejadinha, né? Bem fininhos os detalhes, para poder ficar um desenho suave, né? O bem bacana do desenho sketch é esse estilo de sombreado que ele é riscadinho, né? Então você vai fazendo a tonalidade do jeito que você acha melhor, tracejando ali para fazer um sombreado em forma de risquinhos, né? Isso que é muito bacana. E aí tem algumas partes que são mais escuras, eu vou preenchendo aos poucos também, com a mesma agulha de 5RL. O interessante aqui é que a gente não precisa se preocupar muito com a grossura do contorno, né? E nem com a firmeza dele, se ele vai ficar muito preto ou não, porque depois vai ser feito um sombreado cinza, vai ser feito um sombreado grafite também, vai ser sombreado com cinza bem suave, bem clarinho, quase igual ao branco, né? Então, essa base ela não é muito importante agora de início, né? É só mais para fazer a marcação do desenho mesmo. Agora nessa parte fazendo o miolinho, né, da rosa, que algumas pessoas fazem o miolinho bem bagunçado, né, porque acaba apagando ali o decalque e a pessoa não tem muita noção de como vai fazer ali o entrelaçamento das pétalas, né, no miolo. Então é muito importante que você preste atenção para ficar um miolinho bem bacana, bem feitinho, com bastante detalhes, né, porque senão você acaba estragando a qualidade da tatuagem por causa de falta de detalhes ali nessa parte, tá? Então presta bastante atenção que essa é uma parte muito delicada da tatuagem e é necessário que você preste atenção para fazer bem do jeito que tem que ser, né? Bem caprichadinho, não vai comer detalhes aí e deixar
essa parte feia, né? Porque senão você vai estar estragando a sua tatuagem por conta disso, né? Bom, agora que eu já terminei o contorno da rosa, eu vou partir para alguns detalhezinhos de sombreado, né, para fazer a marcação. É um sombreado básico, não é uma coisa 100%, tá? Não vou dizer para você fazer sombreado com a de 3 agulhas em todo tipo de tatuagem, tá? De 3 ou de 5 agulhas. Porque não é para todo tipo de desenho que funciona, tá? No caso aqui eu estou usando porque eu estou fazendo apenas a marcação do sombreado, não é um sombreado definitivo que vai ficar esse que eu fiz aí agora, tá? Então agora eu estou partindo para o cabelo de novo, né? Fio a fio. É trabalhoso, mas fica muito bonito depois de pronto, porque os detalhes eles ficam bem visíveis, né? Fica bem bacana. Dá para perceber bem a qualidade do traçado ali, né? Então eu vou fazendo os riscos e vou dando uma escurecida onde é necessário, legal? Isso é muito importante, olha só. Um movimento bom que rende bastante quando você vai fazer cabelos é esse movimento de vai e vem em forma de pêndulo. Você chega de leve na pele, a carca e já na hora de tirar, no final do risco, você levanta com suavidade. Então olha só, você pode fazer o traçado direto já e já ir preenchendo, ou então vai nesse vai e vem em forma de pêndulo. Não dá para você perceber olhando assim, mas na hora de fazer a entrada da agulha na pele, eu acarco e na hora de tirar, no final, eu suavizo. Então, quem está observando pensa que está direto só acarcando, entendeu? Por isso que às vezes você vê um vídeo no YouTube, o tatuador fazendo e ele consegue um certo resultado final na tatuagem dele, e se você vai tentar reproduzir o trabalho, você não consegue fazer porque ele não te explicou qual é o movimento, o segredo do movimento que ele está fazendo. Você apenas vê, mas você não sabe o peso da mão que ele está colocando para poder fazer aquela qualidade de trabalho, entendeu? Se ele está carcando bastante, ou se ele está indo mais suave, ou se a tinta também que ele está usando é uma tinta pura ou é uma tinta diluída. Tudo isso aí são segredos que às vezes pelo vídeo do YouTube você acaba não conseguindo pegar se você não tiver muita prática em relação a isso, tá? Depois que você já tiver um tempo de profissão, que você já fizer bastante tatuagens, aí você consegue identificar pela qualidade do traçado que está ficando ou do sombreado que tipo de tinta que a pessoa está usando. Que se você vê o vídeo lá e ele não estiver explicando, você vai conseguir perceber pela tonalidade ali na pele qual é a diluição que ele fez na tinta para obter aquela qualidade, aquele resultado, entendeu? E o movimento também, né? Às vezes você pensa que ele está indo, ele está voltando. Então isso que é interessante, né? A gente poder
fazer um curso com alguém que explique para a gente como que funciona o sistema, porque já é difícil você assistir um vídeo e entender como funciona a técnica da tatuagem só olhando. Se o tatuador não explicar, fica mais difícil ainda, entendeu? Então olha só, aqui eu estou trabalhando com a máquina em 90 graus, né, para poder preencher bem. As partes onde eu quero bem preenchida, eu trabalho com a máquina mais em pé, e onde eu quero mais suave um pouco, além de eu usar tinta mais diluída, que estão colocadas em batoques separados ali, né? Eu estou usando 10%, 40% e 80%, são 3 batoques, né? Cada um com uma tonalidade. Então eu não estou filmando os batoques que eu estou pegando a tinta, tá? Porque eu estou com a câmera fixa, mas eu vou pegando ali, dependendo do local que eu quero tatuar, eu pego uma tinta específica, ou mais clara ou mais escura, entendeu? Para poder dar a qualidade de traçado e de sombreado que eu preciso ali. Importante também, sempre que você for fazer a limpeza, né? Mesmo que você for limpar em cima do decalque, que você tenha passado a vaselina antes, para que essa vaselina possa dar uma impermeabilizada e procurar não esfregar muito por vários motivos, para você não sumir o desenho, tá, do decalque, porque a pele vai ficar muito machucada, né, muito sensível, avermelhada, que nem nesse caso a pele dessa moça é muito sensível porque ela é loira, é uma pele clara, ótima de tatuar, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ali nesse ponto na limpeza para não deixar a pele muito agredida, para que ela não fique muito irritada, né? Então, na hora de fazer a limpeza, tem que passar bem suave, de uma maneira firme, mas suave, sem acarcar muito, porque senão, se você passar muito suave também, você não consegue tirar aquela tinta que está impregnada na pele, ok? Então, essa dica aí também é muito importante. Voltando novamente no cabelo aí, então, fazendo os fio a fio, né? Na realidade, seguindo o padrão do risco, né? Do contorno. Já estou levando algumas partes que estão mais escuras, estou levando pronto. E as partes que são mais claras, eu estou deixando só os fiozinhos bem suaves, para poder ficar bacana o detalhe de contraste, né, do cabelo. Isso é muito importante. Seguir também a curvatura dos traços, olha só. Você pode perceber que eu entro com o risco e na hora de sair eu dou aquela puxada, né, que é o tradicional, para não ficar marcado o término do contorno, né. Isso é muito importante, você ter essa movimentação com a máquina, olha só. Na hora que você for terminar, você dá aquela puxadinha para levantar, para que ela não fique aqueles pontinhos no final do traçado, né, da linha. Isso é muito importante você lembrar sempre na hora de finalizar um traço, né, para que ele fique bacana no final. Então aqui eu já estou fazendo um monte de risquinhos, tá? Já peguei uma tinta um pouco mais forte, estou fazendo um monte de risquinhos para fazer a parte mais escura, um preenchimento ali. Não chega a ser um preenchimento sólido, mas é um preenchimento que já vai dar o contraste para eu ter a base na hora de eu pegar a shader Magnum e fazer o sombreado segundo, né? O segundo sombreado em cima desse aí, que esse aí é só uma marcação de sombreado, não é o definitivo ainda. Então olha só, olha como que eu corro o traçado e no final eu dou aquela levantada, entendeu? Vou arrastando, né, a máquina para dar um traço suave bem bacana.
É importante que você sempre passe vaselina na tua tatuagem ali, para que o seu dedo mindinho e onde você está apoiando a sua mão com a máquina consiga deslizar também de uma maneira que fique bom para você poder fazer esse movimento rápido, entende? Se a tatuagem estiver um pouco seca, você não vai conseguir ter essa agilidade para fazer o traçado, fazer essas curvas, né, e fazer os fios para que fique de uma maneira bem natural, bem bonita. Então sempre não se esqueça de colocar a vaselina naquele local onde está o seu dedo apoiando ali, tá? Não precisa ser um excesso, mas tem que estar sempre lisinho para você poder deslizar a sua mão e fazer o trabalho do jeito que tem que ser feito, olha só. Né? Sua mão tem que ter liberdade para trabalhar, para correr de um lado para o outro ali. Se tiver seco, vai dar dificuldade para você. Então olha só, você pode ir no vai e vem, né? Você pode puxar para fazer os traços e pode levar no vai e vem também, olha só. Veja no final do traço eu dou aquela levantadinha básica para não ficar marcado. Ó. Eu levanto e volto acarcando para fazer o traçado do jeito que eu preciso. E aí na realidade ele vai ficando avermelhado, essas partes que estão ficando avermelhadas é porque a tinta vai ficar mais clara mesmo, porque a necessidade do desenho ter alguns fios de tonalidade mais suave, mais clara, né? Alguns mais escuros, outros mais claros. Bom, como você já percebeu, o procedimento do cabelo aí é todo, desde o início até o fim do cabelo, é o mesmo procedimento, fio a fio, e onde tiver o sombreadinho, fazer o sombreadinho mais chapadinho ali, os fios mais pertos, com a tinta mais forte para ficar mais aquele contraste mais escuro. Então eu vou deixar você aí com a música para você ir curtindo, tá? Vai seguindo aí, daqui a um pouco eu volto com o sombreado, ok? Agora que eu já terminei a parte do cabelo, chegou a hora de fazer o detalhe dos olhos, né? Fazer aquele retoque. Lembra que eu falei no início que eu estava só marcando para não perder o decalque? Então, isso é realidade. Aí agora eu tenho que passar o traçado onde é mais grosso, mais forte, né? Com a tinta mais pura na realidade, porque aí eu fiz com a tinta bem clarinha, só para marcação. Estava até avermelhadinho. Então agora eu estou pegando a tinta mais pura para poder tonalizar melhor o contorno, para ficar mais nítido, né? Ficar mais bonito e dar mais aquele visual mais bonito na tatuagem, mais escuro, né? Mais agressivo. Então isso aí não pode ser feito assim já de início, porque talvez depois você tenha que fazer alguma correção, então fica mais fácil você deixar para fazer depois na sequência, né?
Chegando agora no sombreado da rosa, né? Eu vou fazer algumas partes também mais escuras, né? Só que todas de riscadinho, né? Que se chama achúria, né? Esse tipo de traçado aí para fazer sombreado. É aquele mesmo traçado do dinheiro, né? Que às vezes ele é cruzadinho, mas nessa tatuagem ele não é cruzadinho. Ele vai sempre para uma direção só, tá? Para simplesmente fazer os detalhes de cinza, cinza claro, cinza médio, cinza escuro e até um pouquinho de preto também. Então você tem que estar com o desenho sempre de referência lá embaixo para você poder estar olhando, olha só. Fazer os tracinhos, não precisa ficar 100% paralelos, porque eles são bem suaves, são bem clarinhos, né? Mas é bom se você puder caprichar, vai ficar mais bonito, né? Depois ainda em cima disso ainda vou entrar com a shader, né, fazendo alguns sombreados com outros tons, né, de cinza, para dar um relevo melhor na tatuagem. Então, como você pode reparar, isso aí eu estou trabalhando com a tinta bem ralinha e olha o movimento seguindo a curvatura da pétala, ok? Seguindo a curvatura, isso é muito importante. E também com a tonalidade da cor bem suave, bem clarinha. Eu faço a primeira parte mais suave, depois eu vou escurecendo conforme necessário, né? E eu vou seguindo também no desenho para ver qual que é o alinhamento dos traços, né? Porque a gente tem que seguir a referência do desenho. Então, se o tatuador ou o desenhista que criou essa imagem fez os traços daquele jeito ali, a gente tem que seguir também. Para não ficar mudando, né? Porque o cliente, geralmente, se ele gostou do desenho daquele jeito, ele quer daquele jeito. A nossa função é melhorar, reproduzindo o desenho, melhorando, fazendo ele mais bonito, né? Do nosso jeito, só que seguindo o padrão de qualidade que o cliente escolheu, é claro, né? Chegou a hora tão esperada, o miolinho da rosa, né? Esse miolinho tem que ser muito caprichado, então sempre fazer os detalhezinhos com a agulha de contorno, né? Para poder manter aquela visibilidade das pétalazinhas que estão dobradinhas ali dentro e procurar fazer um contraste bem bacana em algumas partes, né? Para poder ficar uma visualização mais bonita do miolo, olha só. Então você vai estar destacando, fazendo algumas partes escuras, outras partes mais claras. Dá para fazer perfeitamente isso daí com agulha de contorno. Vai só depender da tonalidade da tinta que você está usando, a diluição que você preparou ali para fazer os tons mais claros e escuros, né? Então, você vai fazendo tracinho, 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 do lado do outro e preenchendo nos cantinhos para poder dar aquele sombreado de impacto que a pessoa vai olhar e vai ver as pétalas todas ali juntinhas, só que vai dar para ver todas elas, porque algumas partes estão mais escuras, destacando, né, a profundidade, e outras partes estão mais suaves, destacando o brilho, que depois vai ser colocado um cinza bem clarinho para deixar mais nítido isso daí. Então agora já estou com a tinta mais escura, olha só, fazendo ainda em forma de traçado, né, o sombreado. Como eu já disse, esse tipo de desenho ele é um sketch, né? Então o sketch ele é sombreado de tracinho mesmo, né? Se você quiser fazer o sombreado tradicional com a Magnum, totalmente fica bonito também. Mas para não fugir do estilo, eu estou seguindo aqui o padrão. Então fazendo o preenchimento das partes mais escuras, olha, para dar o contraste, né, da folha em cima da outra, fazendo alguns traços também, reforçando. E segue aí que o padrão agora é o mesmo. Eu vou só preencher as partes que eu quero que fiquem mais escuras para dar destaque. Legal? I got you. I figured out you need everyone's eyes to feel the same.
your makeup. Nobody knows who you really know. Who you think that you are. You write your song to make you fall in love. I would already have you up under my arm. I used to ball on my chicks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cool. Cause it sure seems you got no time. We all see what you really Já entrei agora com o sombreado de Magnum, né? Eu estou usando 11 agulhas, tá? Da Magnum normal, não é a Magnum curvado. E a maneira de fazer o sombreado ali é bem suave também, mudando a tonalidade da tinta, né? Para eu poder fazer do jeito que eu preciso. Então você vai perceber aí que está ficando um pouco avermelhado algumas partes, não é tinta vermelha não, tá? É que a tinta está diluída 10% para ela ficar suave mesmo depois de cicatrizado. Então, sempre quando você trabalha com a tinta muito ralinha, muito diluída, ela não vai preencher tanto a perfuração a ponto de segurar o sangramento. Então vai sangrar um pouquinho mais mesmo, a pele vai ficar avermelhada, isso é normal. E aí conforme vai no decorrer do trabalho, você vai limpando, limpando, esse sangramento aí ele vai coagulando e vai sumir, beleza? Tem produtos aí no mercado nacional que você já vai usando e ele vai tipo já amenizando essa vermelhidão da pele, vai estancando o sangramento e você trabalha com a tatuagem e vai dar a impressão que a tatuagem já está cicatrizada, entende? Esse vermelho ele não permanece na pele. Mas é bom que você acostume, né? Se você sabe que está ficando avermelhado, depois que cicatrizou vai ficar cinza clarinho. Então não se preocupe com o avermelhado da pele não, tá bom? Isso aí é normal. Então agora eu estou fazendo o sombreado do rosto, o sombreado das pétalas, estou seguindo meio intercalado ali, né? Aproveitando o embalo, como o pessoal diz, né? Faz um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vou levando aonde eu achar que está precisando dar uma fortalecida ali no sombreado, eu vou em cima, tá? Onde eu já tinha pintado com a de 5 agulhas, tá? Onde eu tinha feito um pré-sombreado para marcar, agora eu vou dar uma tonalizada mais forte com a Magnum em cima. Fica até melhor para pegar a tinta, tá? Quando você abre um pouquinho a pele e depois você passa novamente com mais tinta, ele vai preencher melhor, porque a pele já está preparada ali para receber o pigmento, né?
Então a movimentação pode ser em formato de círculo ou em formato de puxada, né? Vai depender do efeito que você quer ali naquele local, porque o sombreado também dá um efeito legal. Se você quer mais preenchido, você faz em forma de bolinha. Se você quer um arraste, né, você vai puxar e levantar a agulha no final do seu movimento ali, né? Pode fazer isso em movimentos rápidos, né? Sem problema nenhum. E olha só para você ver o sangramento, né? Dá até a impressão que eu estou pintando com vermelho, né? Com rosa, bacana, né? Só que isso daí tudo vai ficar um cinza bem clarinho no final das contas aí quando a tatuagem cicatrizar. Principalmente na parte do rosto, da testa, eu procuro trabalhar o mais suave possível com o sombreado, tá? Do preto diluído, ok? Porque eu vou entrar com cinza depois, né? Seria o cinza prata. Então eu trabalho bem suave com esse cinza que é o grey wash, né? Que a gente chama, que é o preto de pele. É só a tinta preta misturada com diluente mesmo para fazer o degradê. Então eu vou fazendo a marcação de onde eu preciso que ele fique suave nesse tom de cor, porque eu vou intercalar com cinza também depois. Então é bom que esses tons sejam bem suaves para aparecer aquele degradê bem bacana, bem suavezinho depois que tiver cicatrizado. Na hora fica escuro, fica até estranho, né? Dá a impressão que a gente está fazendo errado, mas não se preocupa não, porque isso daí depois vai clarear e vai ficar bem bacana no final, você vai ver. Bom, agora já estou fazendo a parte mais escura, né, do sombreado. Como eu já tinha dito, eu faço primeiro o sombreado mais claro, para depois eu poder dar uma escurecida legal onde é necessário, né? Porque a pele já vai estar aberta e eu já vou ter uma noção melhor de onde eu quero escurecer, né, seguindo o padrão do desenho que eu estou fazendo a cópia na realidade, né, que é o desenho matriz ali que está do lado. Então eu vou escurecendo conforme a necessidade e fazendo degradês, né? Algumas partes eu estou usando o preto puro, algumas partes eu estou usando o preto mais suave, e aí eu vou fechando conforme a necessidade ali, olha só. Novamente o mesmo padrão, né, nesse outro olho. Esse outro olho é um pouquinho mais escuro, então já estou começando com o preto mais forte, né, seria o 80%, para poder já deixar ele bem intenso, né, para dar profundidade nessa pintura do olho aí, que essa parte ela é realmente mais escura. Depois eu vou trabalhar com cinza grafite e vou trabalhar com cinza prata também, tá, para poder suavizar esses tons. Então onde eu achar que está mais escuro, eu jogo cinza em cima, eu jogo cinza prata e vai ficar muito bacana. Você vai ver só como que funciona. Por isso que a gente vai fazendo as partes mais escuras primeiro e depois, se precisar dar uma clareada, tonaliza com uma cor mais suave em cima que vai ficar bacana.
Fazer uma limpeza bacana aqui, porque agora eu já vou começar a trabalhar com cinza, né? Vou trabalhar com cinza claro, para fazer os detalhes que são necessários aqui por trás do cabelo, né? Para dar aquele efeito legal de sombreado de outro tom, sem ser só o sombreado com preto e água. Então, colocando cinza vai dar um diferencial bonito nesse desenho. Isso aqui eu acho legal, trabalhar com essa escala de preto e cinza, né? Não é o preto e cinza normal que a gente está acostumado. Depois que cicatriza, fica muito bonito. Então eu estou fazendo o sombreadinho por trás do cabelo ali, né, que tem no desenho, fazendo um preenchimento ali, e alguns degradês, algumas manchinhas, né, que faz parte desse tipo de desenho sketch, né. Nessa parte também fica um pouco avermelhada, porque essa cor ela não é uma cor muito intensa para já você colocar na pele e ela tampar a perfuração sem deixar fazer muito sangramento, tá? Apesar de que agora eu estou trabalhando com a máquina um pouco mais forte, porque já estou trabalhando com a Magnum, são mais agulhas, então eu preciso que a máquina tenha um pouco mais de impacto, né, para poder perfurar melhor a pele e botar o pigmento na profundidade que eu preciso para que fique bonita, né, a cor depois de cicatrizada. Então a movimentação aí da máquina, né, você pode perceber que tem que ter bastante rapidez e intensidade ali na hora de preencher, olha só. Então eu já, previamente, antes de eu começar a fazer essa pigmentação, eu já olho bem rapidamente no desenho que está ali do lado, né, no desenho original, para eu já saber onde eu tenho que pigmentar para eu não ficar com muita dúvida, entende? Então o desenho da tatuagem ele progride muito dessa maneira se você já souber memorizado ali aonde você tem que colocar os tons de sombreado, os tons de cinza, o que você tem que fazer e qual movimento você tem que fazer. Então é bom estudar bem o desenho original antes de você fazer a tatuagem para que você não tenha dificuldade na hora de dar andamento no seu trabalho. Não fique perdendo tempo, né? Eu percebo que tem tatuadores que perdem muito tempo observando os detalhes do desenho original para saber onde que ele vai colocar o sombreado, onde que ele vai colocar a tonalidade mais escura ou mais clara. Então isso aí você tem que já estar com esse tipo de coisa memorizado na cabeça para você não demorar muito. Você tem que lembrar que o seu cliente está sentindo dor, você tem que fazer uma tatuagem perfeita, mas você tem que procurar trabalhar rápido, entende? Então por isso que é bom você treinar bastante para você pegar aquela agilidade que você precisa para desenvolver o trabalho rápido e bem feito, ok? Você vai conseguir um diferencial muito legal em relação a isso, um diferencial entre você e os outros tatuadores, se você conseguir fazer uma tatuagem bonita na metade do tempo que eles demoram para fazer. Uma tatuagem dessa aqui, a maioria dos tatuadores que eu conheço demorou 6 horas para fazer. E eu, se eu não me engano, eu demorei 2 horas e meia, entendeu? É uma tatuagem de quase 30 centímetros na coxa, é uma tatuagem grande, bem detalhada, e é um local que a pessoa também não gosta de sentir muita dor por muito tempo, né? E quando eu procuro fazer esse desenho inteiro, eu já agilizo mesmo para fazer rápido, tá? Para que a pessoa possa aguentar até o final, porque senão a pessoa começa a se mexer, começa a se incomodar e vai atrapalhar o progresso do meu trabalho. Então eu treino bastante no papel antes, faço o desenho, memorizo a imagem para saber onde vai os tons de sombreado, para eu não ter que ficar olhando muito no desenho original, tá? E também para não ficar uma cópia tão fiel, porque na realidade a gente tem que fazer o nosso trabalho e não ficar só simplesmente copiando, né? Tem que dar o nosso toque artístico, o nosso toque pessoal também. Então, olha só, eu estou trabalhando toda essa parte com esse cinza mais claro, é um cinza que eu preparei, tá? Eu misturei o branco, né? Coloquei algumas gotinhas de preto dentro do branco, chacoalhei bem num vidrinho separado, para poder dar essa tonalidade, porque se eu for fazer no batoque, como eu vou usar muito dessa tinta na tatuagem, eu vou ter que ficar preparando várias vezes no batoque e eu não vou conseguir seguir um padrão de tonalidade. Então eu já faço essa misturinha, eu faço direto num tubinho para eu poder usar na tatuagem inteira, entendeu? Isso aí é como é que eu vou dizer, é uma técnica bem bacana que você também deve usar. E sempre que você puder, vai passando a vaselina para dar uma impermeabilizada, para suavizar também a ardência da pele, porque o cliente também vai estar sentindo, né? Quanto mais a pele estiver ressecada, mais fica dolorido.
Como você pode perceber também aqui, esse cinza que eu estou usando não é em toda a tatuagem. Tem bastante lugar que eu estou deixando aquele avermelhado, sem passar o cinza por cima, porque aquele vermelhado vai me dar o cinza que é o Grey Wash, tá? Que é o cinza aguado que a gente chama, né? Ele não é o cinza prata igual esse que eu estou usando. Então vai dar um contraste de tonalidades muito bacana. Vai dar o preto forte, vai dar o preto bem clarinho, que é o cinza, né? Derivado do preto. Vai ter esse preto mais chapadão, né? Que seria o 80%. Vai ter o grafite, né? Esse cinza clarinho também. Então vai ficar bastante tonalidades de cores legais nessa tatuagem para dar um diferencial bonito depois de cicatrizar. Esse vermelhado vai sumir e os tons vão começar a aparecer bem. Logo, logo depois de uns 3 dias já começa a aparecer a cor, né? Vai começar a aparecer a cor definitiva que a tatuagem vai ficar depois. Então agora fazendo os detalhezinhos de brilho aqui no lábio, né, da Catrina. Só que tem um detalhe que você deve ter percebido. Eu não vou usar branco nessa tatuagem. Tá? Os tons dela são apenas esses tons mesmo que eu já falei para você. Eu não vou usar branco porque eu quero que esse cinza permaneça fazendo de conta que ele é o branco. Porque o branco, se a pessoa tomar um pouquinho de sol, ele já vai escurecer, vai mudar a tonalidade. Então com esse cinza não acontece esse tipo de mudança. Ele permanece mais tempo na pele, ele dá um tom suave, bem bacana. E isso aí é legal você testar para você ver se você gosta. Eu procuro sempre fazer esse tipo de trabalho e eu estou gostando muito da finalização, do resultado, entendeu? Procura fazer você também para você ver se você gosta. Então agora já vou passar já para fazer o sombreado das pétalas da rosa, né? Estou fazendo o pescoço ali da Catrina, dando uma clareada em algumas partes, fazendo um brilho, né? E na sequência já vou para as pétalas, né? Para depois eu começar a usar o grafite, né? Que seria o cinza um pouco mais escuro em algumas partes que eu quero tonalizar um pouco mais. Olha só, agora usando o sombreado de cinza prata em algumas partes das pétalas da rosa, né? Também não é em todas as pétalas, é só alguns detalhes, porque eu quero que permaneça o cinza clarinho que eu fiz de 10% de preto em algumas partes, para dar um contraste bacana. Onde ficou avermelhado ali, você vai perceber que eu não vou preencher tudo de cinza não, eu vou deixar para que quando cicatrizar ela fique tons diferentes de sombreado. Isso aí vai ficar muito bacana depois de pronto. Então eu estou seguindo aí com o preenchimento de algumas partes, fazendo alguns degradês também, onde eu acho que é necessário, e vai seguindo aí que você vai gostar do resultado final. Bom, agora já comecei a usar o cinza grafite, ok? Em cima de algumas partes onde eu pintei o preto mais escuro,
para ele dar uma tonalizada, para ficar um tom de cinza diferente. Fica muito bacana junto com o preto esse tom de grafite. Então eu estou dando uma preenchida assim meio suave, né? Só para diferenciar algumas partes, para não ficar só aquele preto e o sombreado mais claro. Então olha só, eu vou jogando grafite, né, nos locais que eu acho necessário, mesmo onde já foi pintado com cinza mais claro, eu vou fazendo um degradê de grafite mais escuro para poder ficar bacana depois no final da tatu. Junto no cabelo também, onde tem os traços pretos, né, que eu fiz no início, onde eu deixei mais suave, eu vou escurecer um pouco com esse grafite para dar uma tonalidade mais bonita junto com o preto ali, ó. Nessa parte dentro do olho também, olha só, é muito importante colocar um pouco de grafite para dar uma impressão de profundidade mais bonita, entende? Porque se você deixa só o preto, vai ficar um tom assim meio estranho, né? Então é bacana colocar um pouco de grafite também, na testa também, eu estou passando bem suave, só para dar uma escurecidinha em algumas partes, não estou aplicando a tinta muito profunda, justamente porque eu não quero que fique um chapado, eu quero que fique só um afumaciadinho de grafite em cima. Você pode perceber que sangra bastante mesmo, é normal, tá? Isso é normal. Dependendo de cada pessoa, tem gente que tem a pele mais sensível, então sangra um pouquinho mais mesmo. Não precisa se preocupar com isso. Aos poucos isso aí vai melhorando e você vai finalizar a tatuagem, você vai dar um tratamento especial ali que eu já vou te ensinar como você faz para fazer parar esse sangramento aí e ficar bacana a tatuagem. Fazendo os últimos detalhes também de grafite nas pétalas da rosa também, que é necessário, né, para seguir o padrão do desenho. E já já a gente está finalizando a tatuagem, está quase chegando ao final. Aí você já pode perceber que teve vários tons, né, de sombreado nessa tatuagem. Isso é importante deixar claro que é necessário para que a tatuagem fique bonita. Se você quer um trabalho diferenciado, você tem que procurar seguir esse padrão de quantidade de sombreados, né, para ficar uma imagem bonita, igual ao original que a pessoa escolheu.
Para fazer esses detalhes aqui da parte mais clara dos olhos, eu estou usando o cinza clarinho também, tá? Não é branco não, ok? Mas ele fica bem nítido porque está sendo feito com a agulha de 5 pontas, né? Para dar aquele preenchimentinho ali. Estou fazendo os brilhozinhos em volta dos cílios também, para poder dar um destaque, né? E fazendo preenchimento em forma de bolinhas ali naquela parte mais clarinha do olho, né? Para fazer o preenchimento e ficar um destaque, né? Dá até a impressão que é branco, porque o cinza ele é bem suave, ele é bem clarinho. Então fica bem bonito, olha só. Porque até então eu estava passando com a Magnum, então a Magnum faz uma espécie de pintura de uma maneira. Então se eu quero algum traçado que fique mais relevante, que apareça mais, destaque mais, eu vou fazer contorno na realidade, fazer o contorno de 5 agulhas ali ou de 7, você escolhe a grossura que você quer para dar esses detalhes na tatuagem com a parte mais clara.
Agora, finalizando a tatu, né, fazer uma limpeza bem bacana. E vou dar uma dica legal aqui para vocês, para tirar um pouco desse avermelhado também da tatuagem quando finaliza, né? Você vai pegar o paninho toalha, né? Vai colocar, depois que você fez bem a limpeza, você vai colocar o paninho toalha em cima e vai borrifar a água com o sabonete líquido em cima e deixar bem úmido por alguns minutos ali, para que essa umidade, né, dê uma acalmada na pele e para que também ele puxe um pouco desse sangue que está tornando a pele avermelhada ali, que ficou na saída, né, dos furinhos onde a gente picotou com a tinta mais clara ali, mais suave. Então dessa maneira você vai fazer uma massagenzinha ali em cima da pele, olha só, ele vai acabar virando uma espuminha e isso aí vai estar puxando todo aquele avermelhado para fora da pele, entende? Vai estar dando uma suavizada e até o cliente agradece, né? Porque relaxa muito a pele onde a gente fez a tatuagem, fazendo dessa maneira, olha só. Tá? Vai estar bem úmida, ela vira um sabãozinho ali e vai estar dando uma tirada naquele sangue que está fluindo e tudo mais, e vai acalmar um pouquinho a pele nesse local. É isso aí, galera. Ficou aí essas dicas, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você quer aprender muito mais sobre todos os estilos de tatuagem, você pode entrar lá no meu site, dar uma olhada no meu curso completo online. E o que é bacana desse meu curso, o diferencial, é que se você tiver algum tipo de dúvida em relação a qualquer coisa, tá, você pode pedir para mim que eu vou fazer um vídeo especialmente para você esclarecer a tua dúvida e vou colocar lá juntamente com os outros no curso. Aí você pode ver a tatuagem finalizada, ficou muito bonita, e depois que cicatrizou ficou mais bonita ainda. É isso aí, grande abraço e tamo junto, galera!